Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí? Hoje, dia 8 de setembro, um dia após o Dia da Independência. E estou aqui porque eu estou com um novo planejamento. Eu vou sempre estar aparecendo aqui para conversar com vocês. E o meu objetivo não é nichar o que a gente vai conversar. O meu objetivo é falar sobre comportamentos, isso no geral. E como a gente acabou de passar no dia 7 de setembro e hoje é dia 8, vamos falar sobre a liberdade. E por que eu escolhi fazer esse horário? Porque esse horário é um horário que me remete ao passado, de quando eu tinha o horário para almoçar no mercado tradicional. E hoje a gente é livre de fazer as escolhas do horário que você quer comer, da onde você quer ir, com quem você quer conversar, com qual a próxima pessoa que você vai se conectar. Lembrando, acima de tudo, você precisa trabalhar você. Você precisa sair do lugar. É muito importante nesse momento você entender que sair do lugar não é apenas você fazer um pequeno movimento, e sim uma grande mudança. E essa mudança, ela não é construída da noite para o dia. E para que as coisas possam acontecer, a gente precisa compartilhar, transbordar o nosso conhecimento para o maior número de pessoas. Eu vou no final tentar deixar gravado aqui essa live para que você possa compartilhar com o maior número de pessoas, porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce quando a gente transborda. E quando a gente retém o conhecimento pra gente, a gente não está transbordando e o crescimento não acontece, tá? E qual é o objetivo? É contar aqui para vocês como foi a minha experiência. No final do ano passado, eu estava pensando em aparecer um pouquinho mais nos stores, no Facebook, poder compartilhar as informações que ao longo do tempo eu fui engavetando. E eu aprendi que para que eu pudesse aprender mais, eu precisava esvaziar o copo. E isso não estava acontecendo, porque eu não estava compartilhando com as pessoas. E aí, quando você pede, quando você mentaliza, tudo acontece. Então já fica a dica, o poder é interno, é quando você acredita. Você precisa acreditar que as coisas vão acontecer para você, independente das opiniões. Tudo na vida é questão de você dar o primeiro passo. Só que esse primeiro passo, ele é doloroso, porque a sua mente briga com você, a sua mente te julga primeiro. Não são as outras pessoas, é você brigando contra você. E quando você não se conhece, você permite que opiniões de pessoas que não sabem o seu propósito e muito menos o propósito dela afete a sua postura perante aí a um número de pessoas que você poderia estar ajudando a transbordar essas informações que você tem. Então, hoje, lembrando que eu queria dar só um inicial aqui, como foi que eu tomei a decisão. Eu comecei a pensar, a pedir, a todo dia mentalizar, e eu não sabia como começar a quebrar a vergonha de vir criar lives, stories, conversar com vocês, e aí o que os outros vão pensar. Então eu tava muito bloqueada. E eu tenho certeza que você que tá me vendo aí, provavelmente você ainda não fez o seu primeiro stories, seu primeiro vídeo, ou não transbordou algo na sua comunidade porque você tem o medo. O medo, ele te paralisa, e paralisando você não vai prosperar. Você precisa aprender a transbordar. E quando você pede, e quando você acredita, as coisas começam a acontecer. Você não sabe de onde vem, você não precisa saber. O importante é você acreditar e sair do lugar. Aonde mora mais o perigo é a sua zona de conforto. Quando você não está se desafiando em fazer coisas novas,
você está morrendo. Isso mesmo, porque você está deixando de transbordar algo na vida de alguém. Aquilo que fez um dia sentido para você, provavelmente alguém está passando nesse momento e ela precisa te ouvir, porque talvez você seja uma referência para essa pessoa. Então, lembrando, para que as coisas aconteçam, a gente tem que aprender a compartilhar e a transbordar. E agora, a gente tem aqui um aviãozinho e eu vou mandar também aqui, ó, para 10 pessoas, ok? Que a gente está ao vivo para transbordar na vida dessas pessoas, tá? E lembrando, quando a gente pede, a gente acredita, acontece. No final do ano passado, eu ganhei um pote, que é um pote de uma mensagem de 366 dias para aprender e compartilhar. E na hora que eu ganhei esse pote, eu tive uma ideia de todo dia ler a mensagem e compartilhar com vocês através do Stories. Mas o objetivo não era só compartilhar, o objetivo era trabalhar internamente esse bloqueio que eu tinha de pensar o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer. Eu vou ser a blogueirinha, vou ser apontada como, olha só, aquela que não tem informação, o resultado tá querendo se aparecer. Esses julgamentos são o que as pessoas realmente fazem, só que elas fazem isso porque elas não têm a coragem de sair do lugar. A zona de conforto, ela é muito, muito, muito atraente. Isso para qualquer situação. Hoje a gente trabalha num nicho que é o marketing de relacionamento. E por muitos anos o marketing de relacionamento, de acordo com as pessoas que eu andava, que eu me conectava, essas pessoas não sabiam fazer parcerias e elas não ensinavam a gente a fazer parcerias. Elas olhavam as outras pessoas como inimigo. E por muitos anos eu também fiquei nessa bolha, olhando as pessoas como inimigo. Isso mesmo. A vida, ela é feita de conexões. Você precisa se conectar. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Só que por algumas visões erradas, você acaba valorizando demais outras pessoas e desmerecendo o seu conhecimento. Talvez você esteja tanto tempo escondido porque você não teve a coragem de abrir a sua boca. Olha que incrível, né? Dentro do nosso carro, a gente tem o hábito de ouvir áudios, né, de grandes filósofos que mexe com a nossa cabeça, que faz a gente sair do lugar, e a gente precisa ouvir aquilo diariamente e se alimentar de coisas boas e acreditar que aquilo realmente vai acontecer, mas nada acontece se você não tiver a ação de sair do lugar. Esse horário é o horário do almoço, é o horário que às vezes você está preocupado em alimentar o quê? A sua barriga, mas você não está preocupado em alimentar a sua mente. Muitas vezes as pessoas, elas entram no marketing de relacionamento e elas acham que não precisa estudar. Elas acham que só o que elas têm de padrão ali passado para ela, no sistema que ela vive, é o que vai trazer resultado para ela. E aí ela se engana, porque ela deixa de transbordar, ela deixa de ser quem ela é e ela passa a se moldar por aquilo que os outros querem. Então, se você está nesse momento se moldando para sua audiência, você está errado, porque você não vive. Isso mesmo, você não vive. Ontem eu gravei um stories falando de uma dica de um filme. E esse filme não era para você se divertir. Esse filme é para você assistir e fazer uma análise. Isso mesmo. Através dos filmes que você assiste, você pode sim fazer uma análise e mudar o seu comportamento. Todas as nossas travas que nós temos hoje, elas foi construída na nossa infância. E hoje, independente da idade que você tem, você não dá um passo além,
porque você tem travas, coisas que ficou lá no seu passado que você não realizou e que você deixou abafar porque você confundiu os seus sonhos com os sonhos de outras pessoas. Entenda, o seu sonho é o seu sonho, o seu lugar é o seu lugar, ok? Você pode realizar independente da hora. Você decide quando você quer realizar. Olha só o que aconteceu comigo, né? De formação eu sou psicóloga, eu trabalhei 15 anos na mesma empresa no sistema de CLT, da carteira registrada. E a minha história é a minha história. E eu demorei muito tempo para identificar algumas coisas que foram do meu passado e que estavam afetando o meu presente e que se eu não mudasse ia continuar afetando o meu futuro. Isso mesmo. Você tem que olhar para o seu futuro. O que você quer, o que você sonha, você tem que viver. O passado já ficou, só que às vezes você precisa voltar lá para resolver algumas coisas. Os meus pais, eles saíram, né? Exatamente o meu pai, né? Ele saiu do Paraná, ele veio para Sorocaba em busca de uma oportunidade. E nessa oportunidade, vamos dizer, há mais de 30 anos atrás, porque eu tenho exatamente 36 anos, e ele saiu antes do meu nascimento, do sistema onde ele estava, daquela bolha, para vir para uma cidade que ele conhecia pouquíssimas pessoas e que ele não conhecia exatamente ninguém, e em busca de uma oportunidade. E quando ele encontrou essa oportunidade, ele ficou nessa empresa por muitos anos. Eu estou falando que ele trabalhou de CLT na mesma empresa por mais de 20 anos. E ao longo do processo, eu via muitas vezes a minha mãe preocupada, porque quando dava alguma oscilação no mercado, quando meu pai chegava em casa e falava que alguém tinha sido demitido, o clima mudava, as coisas mudavam, e aquilo a gente ia absorvendo sem entender o que estava acontecendo, mas existia muito medo. E esse medo, eu deixei ele tomar conta de mim por muitas coisas que eu via dentro da minha casa. O meu pai tinha um certificado na parede, que nem esse quadro aqui, só que ao invés de uma frase, era um certificado que a empresa deu para ele por tantos anos de trabalho. E enquanto eu morava na casa dos meus pais, eu saía para trabalhar e eu voltava, e quando eu olhava para o ambiente da minha casa, eu via exatamente aquele quadro. E aí, eu comecei a trabalhar no mercado tradicional com 15 anos. E eu já estava com 20, 25 anos e as pessoas passavam por lá e falavam: Cíntia, nossa, você trabalha aí ainda, você vai se aposentar, nossa, que legal. E elas achavam aquilo radical, muito interessante eu estar tanto tempo na mesma empresa. E ao mesmo tempo que elas falavam isso, eu ficava triste. E ao mesmo tempo eu falava assim: não, imagina, eu não vou ficar aqui por muitos anos, eu não vou me aposentar aqui. Mas eu falava aquilo e eu não vivia aquilo. O que é viver? Eu não fazia as ações necessárias para sair da situação. Isso mesmo. Eu não estudava, eu não procurava andar com pessoas melhores do que eu não me conectava com pessoas melhores do que eu exatamente vivia na bolha do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa, do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa. E quando acabou a faculdade, a gente conheceu eu conheci, né, através do Renan, meu esposo, a oportunidade de conhecer o marketing de relacionamento. E aquilo me encantou, uma forma totalmente diferente de trabalhar. E durante anos a gente veio trabalhando a nossa mentalidade, o nosso desenvolvimento, nosso poder de conexão com pessoas diferentes, pessoas que querem prosperar. E em 2015, em novembro de 2015, quando eu voltei de um grande evento marcante na minha vida, eu já tinha montado mentalmente
entendido mentalmente que muitas coisas do meu passado não estavam fazendo eu sair do lugar. O medo, ele me paralisava. O medo de quando a minha mãe falava com meu pai sobre emprego, sobre demissão, sobre salário, sobre não avançar, sobre querer ficar ali. Isso estava dentro de mim e eu precisava arrancar, porque o que eu estava realizando até aquele momento era a realização, o sonho dos meus pais. E eu precisava sair daquela bolha e começar a viver a minha vida como mulher, como esposa, como empreendedora, dona da minha liberdade. E não foi fácil, e não é fácil. Nunca vai ser fácil. Se for fácil demais, você tem que desconfiar. Porque a zona de conforto faz você permanecer em cima do prego que está sangrando ali no seu pé, que está te machucando, que está causando uma grande lesão, que está apodrecendo um órgão seu, mas você não faz nada para mudar. Isso mesmo, pequenas ações, você tem que ter coragem. E a coragem não é só você se lançar. A coragem é você saber que as pessoas, elas vão jogar pedras em você, elas vão falar mal de você, porque elas não têm a coragem que você tem de querer algo melhor para você e para sua família. Mas antes de você querer algo para você ou para sua família, você tem que aprender que é importante você aprender a transbordar. Aquilo que um dia doeu em você está doendo em alguém nesse momento. E essa pessoa, ela não está sendo curada porque você não abriu a boca para falar que você também é ser humano e que você também tem falhas e que você soube superar e que você está preparado para novas falhas. Errar, todo mundo vai errar. Queira errar mais e corrigir rapidamente. Assim você se torna um ser humano melhor. Assim você transborda na vida das pessoas. O meu objetivo aqui não é ter um número de pessoas olhando a minha live. O meu objetivo aqui é transbordar. É falar para você que nesse horário de almoço você pode comer mais rápido e estudar mais. É falar para você que no seu horário de almoço você pode comer rápido e se conectar com pessoas melhores. Você não precisa estar sentada e comendo na mesma mesa sempre. Você pode, através hoje da tecnologia, se conectar com pessoas melhores que você. Porque não adianta você estudar, não adianta você investir pesado no seu conhecimento e andar com as mesmas pessoas e comer com as mesmas pessoas. Você não tem que desmerecer as pessoas, mas você precisa entender que para que você possa ser uma pessoa melhor, você precisa entrar e se desafiar. Você precisa estudar. Você precisa dormir mais tarde. Eu sou a da madrugada. Eu entendi. O Renan, ele é totalmente oposto. A gente aprendeu a viver com as nossas diferenças, a respeitar o lugar do outro. Nós somos um casal, porém nós temos as nossas diferenças e você precisa ao longo do tempo equiparar, a entender o seu parceiro, a entender a sua parceira, a entender que nós somos pessoas livres. Embora estamos casados, nós temos a liberdade, mas acima da liberdade nós temos um propósito e nós temos o que? O respeito. Se você não é capaz de respeitar aquele que dorme com você, que está do seu lado, ou o seu pai, a sua mãe, aqueles que trouxeram no mundo, você tem que repensar nas suas ações, porque você não é capaz de respeitar você mesmo. Isso mesmo. Porque você tem que entender que um dia os seus pais foram crianças assim como você. E eles passaram por situações que hoje te levou à pessoa que você é, só que até um certo ponto. A partir dali, você tem que ser liberto. Porque o que mais a sua família quer é que você cresça. Só que elas não sabem a conexão. E muitas vezes elas acham que crescer precisa estar embaixo das asas. E você é tão grande que você precisa voar.
Isso mesmo, voar. Não quer dizer que o final de semana que você não vai comer na casa dos seus pais é um final de semana que você não ama eles. Mas às vezes é um final de semana que você precisa estar em conexão com outras pessoas que vão fazer você sair do lugar. E que lá na frente eles vão olhar para você e vai ver o quanto foi importante eles sentirem a falta da sua falta na mesa, porque hoje você pode transbordar na vida das pessoas. Para de se esconder, para de se esconder, para de ser oculto, para de mentir para você, ok? Gente, uma das coisas que eu mais aprendi, e foi na dor, não foi no amor, foi bloquear. O que você quer dizer, Cíntia? Bloquear pessoas. Às vezes você precisa bloquear. Seja ela qual o nível de relacionamento que você tenha. Se ela não está prosperando na sua vida, se você não está aprendendo com ela, e se os princípios dessa pessoa não batem com o seu princípio, você precisa sim bloquear essa pessoa. Você não precisa deixar de gostar da pessoa, querer que ela evolua ou desejar o mal do sucesso dela. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa bloquear. Por quê? Porque senão você fica ali, se sabotando, olhando para trás e você não cresce. E toda vez que você olha para trás, você para de crescer. Crescer na sua vida familiar, profissional e crescer como pessoa em primeiro lugar. Você precisa entender quem é você. O que você está disposto a fazer para você transbordar na vida das pessoas, mas transbordar coisas positivas. Hoje, o que você aprendeu na sua profissão, na CLT ou como empreendedor, pode ajudar muitas pessoas num simples momento de comunicação. Às vezes você não fala, e por você não falar, você não transborda. E por você não transbordar, você não vai crescer. A gente precisa formar um time muito grande de pessoas nesse momento que vão transbordar. A pandemia ela chegou e com a pandemia surgiram várias patologias no mercado. Coisas que estavam escondidas começaram a vir à tona. Casamentos destruídos começaram a aparecer com muito mais agressividade. Mulheres sendo agredidas dentro de casa, homens também. E a agressão, ela não é somente uma agressão física, ela também é uma agressão verbal. As pessoas utilizavam antes o meio dela viver lá fora para fugir da casa. Você tem que ter uma conexão com a sua casa. Você fica com a sua família, você tem ali o tempo de liberdade de escolha, de almoçar, de jantar, de tomar um café com a sua família? Ou você quer fazer as coisas rápidos e fora da sua casa? Começa a observar, porque hoje as pessoas elas valorizam muito mais fora do que internamente. E às vezes você olhar a grama do vizinho não quer dizer que a dela é mais verde do que a sua, mas você precisa regar a sua planta. É isso mesmo, você precisa regar a sua grama. E para isso você precisa entender que você precisa de ajuda, que você precisa se conectar com pessoas melhores, ok? E o que quer dizer desbloquear? Hoje eu desafio vocês que estão vendo essa live a começar a desbloquear, a bloquear pessoas que não faz bem para você, ok? Hoje a rede social, ela nos conectou a várias pessoas e a todo momento a sua mente está sendo bombardeada de informações desnecessárias, ok? De pessoas que não são produtivas,
de pessoas que não são verdadeiras, de pessoas que não vão levar você a lugar nenhum e você está seguindo, absorvendo e olhando e vivendo a vida do outro. Pare de viver a vida do outro e principalmente daquele que te fere. Pare de falar mal do outro. Assuma a responsabilidade da sua vida. Você está no comando. Saia do lugar. Você não precisa ter milhões na sua conta para você transbordar. Você pode transbordar hoje com quem você quiser, na hora que você quiser, porque você é livre. Nós já fomos libertos há muito tempo, só que pelo meio que a gente vive, pela sociedade que a gente frequenta, a gente acaba se limitando e a gente deixa o que Deus deixou mais precioso na nossa vida, a gente para de transbordar, de compartilhar. E eu sei que você que está entrando aí pode compartilhar também, mas você precisa primeiro resolver algumas coisas dentro de você. Porque será que você está preparado, pelo menos um pouquinho, para receber crítica? Porque depois dessa live eu sei que eu vou receber crítica, mas eu não tô nem aí. Não gostou? Vaza, vai embora, sai daqui. É assim que funciona. Muitas vezes eu fazia as coisas para agradar as pessoas. Isso mesmo. E eu passei muito tempo tentando agradar. E sabe o que aconteceu? Eu agradei o outro e feri o meu sentimento. O não te liberta. Aprenda a falar não. Primeiro, bloqueie aquelas pessoas que só estão te olhando para saber o que você tá fazendo, para ficar falando mal da sua vida. Ela não merece nem participar do que você tá olhando. Bloqueia. Não crie mágoas, perdoe, mas você não precisa ficar olhando para aquela pessoa, porque eu sei que quando você tem ela na sua rede social, assim como eu também sou uma pessoa cheia de falhas, muitas vezes eu não quero ver, mas eu tenho a pessoa ali na rede social, quando eu não estou bem, eu vou lá e eu quero ver o que está acontecendo. E o acontecendo com a vida do outro faz eu andar para trás. Chega, o passado já foi, você tem que ir para frente e pensar no futuro. Hoje você acordou e foi trabalhar, só que antes de trabalhar você agradeceu pelo dia, pela sua respiração, pela oportunidade que você tem. Você sonhou? Por que você saiu para a rua hoje? Você mentalizou aonde você poderia estar daqui um tempo fazendo coisas diferentes, e essas coisas nem às vezes está correlacionada a dinheiro, porque as melhores pessoas, Deus sabe, no seu coração e vai abrir portas. Só que às vezes você quer que a porta se abra na hora que você quer. E aí você deixa o dinheiro te corromper. O dinheiro ele é necessário sim, inicializa aquilo que você tem dentro de você. Se você é uma pessoa ruim, ele vai potencializar aquilo que é mais de ruim dentro de você. E deixa eu te dizer, lá no futuro, você vai ser sozinho. Mas Cíntia, você não tá falando que você precisa se encontrar? Sim, mas para você se encontrar, você precisa transbordar. E as pessoas sabem quem são as pessoas de verdade. As pessoas sabem, elas sentem, elas sabem que não existe o perfeito. Existe aqueles que estão fazendo e vão errar no caminho. Vão errar para crescer, vai doer. Vai ser aquele dia que seu corpo vai estar surrado, o dia que você não quer fazer algo, ou um dia que você tem que encarar a realidade, no outro dia seu corpo vai surrar, vai doer, não vai dar vontade de levantar, vai dar aquela preguiça enorme, mas não é preguiça não, é a sua mente. É a sua mente não querendo tirar você da zona de conforto. Hoje eu determinei que eu ia fazer o meu ao vivo, a minha live, para transbordar na vida das pessoas. O Renan falou assim, faz uma arte falando que você vai fazer uma live.
E eu falei, amanhã eu faço. Mas meu coração não era fazer a live. Não é, quer dizer, desculpa, no meu coração não era fazer a arte, era fazer a live, ok? Porque eu não tô aqui pra me aparecer. E eu não julgo quem faz a arte, mas eu vou fazer a live na hora que eu quiser, porque eu sou uma pessoa livre. E quando eu quiser transbordar, e quando eu quiser falar, e quando eu quiser compartilhar, eu vou vir aqui e eu vou falar com vocês que querem realmente mudar de vida. Não é fácil. Primeiro você tem que ser para depois ter. Você precisa resolver aquilo que tá te machucando. Você precisa aprender a falar não e seguir os seus sonhos. Quantas vezes você deixou de realizar algo para poder agradar outra pessoa? Quantas vezes uma palavra te feriu? E essa palavra, quando ela te feriu lá no passado e você carrega ela até hoje, ela causa uma cicatriz. E essa cicatriz, ela cristalizou em você e não tá deixando você evoluir. E eu vou deixar uma dica aqui. Assista ao filme Duas Vidas. Assista, mas não para se divertir, mas para fazer uma análise com você mesmo, para saber que muitas vezes você vivendo no seu passado de pessoas que te machucaram, que te feriram, que hoje nem sabem quem você é e o que elas fizeram com você, porque você permitiu. Tudo que acontece na sua vida é porque você permite. Isso mesmo. E você tem que olhar para o seu futuro. Mas você não tem que ter a ansiedade de chegar no futuro, de antecipar coisas no momento certo. Eu demorei 36 anos para pegar a coragem, na época da pandemia, de ligar o meu celular e fazer um ao vivo e falar: pode vir jogar pedra, eu estou pronta. Não gostou? Vaza, para de me seguir, porque eu vou ser livre e eu sou livre. Vai doer? Vai, muito mais em você, porque aquilo que eu estou falando e você está aí me julgando não me pertence, pertence a você. Você talvez não tenha a coragem que eu estou tendo nesse momento. Pode ser uma coisa pequena para você, mas para mim é de grande valor. Por muitos anos eu deixei de transbordar na vida das pessoas porque eu tinha medo do julgamento. Porque as pessoas apontavam e julgavam da pior maneira possível. Só que depois que ela fala, que ela julga, ela vai dormir. E aquilo que você faz na vida do outro pode causar uma ferida muito pesada. Só que tem uma hora que você tem que decidir. Você vai ficar arrancando a casquinha aos poucos ou vai tirar ela de uma vez para cicatrizar? Chegou a hora. Essa pandemia ela veio para transformar a vida de muita gente. Tem pessoas que não estão saindo de casa, que estão depressivas, que estão em desespero. Tem pessoas que foram demitidas, que estão desesperadamente procurando uma oportunidade. Deixa eu te contar. Essa oportunidade, ela não tá na CLT, ela tá dentro de você, porque você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Tudo que você quiser, aonde você quiser. Quando eu decidi demitir o meu chefe, eu falo dessa forma para quem me conhece. Eu não podia mentalmente, financeiramente, porque era o dinheiro que sustentava a minha casa. Só que eu tomei a liberdade de saber que o que eu fosse fazer, eu ia prosperar. E foi quando eu falei para Renan, Renan, eu vou sair do mercado tradicional. Eu vou pedir a conta. E Renan falou, eu tô com você. Hoje, eu saí em 2015. Eu vou completar 5 anos que eu saí da CLT. Nunca faltou nada e só prosperou na minha casa. Mas prosperou por quê? Porque a gente tem a ação diária. Não adianta eu ficar pedindo para Deus. Não adianta eu ficar pedindo sem ação, sem sair do lugar, sem transbordar. Às vezes, 1 hora que você tira para você fazer algo que não vai envolver o seu financeiro, porque eu estar aqui não tô ganhando R$1. Mas não é o dinheiro. Enquanto você ficar pensando no dinheiro, você não prospera. Enquanto você não transbordar aquilo que tá dentro de você, você não vai prosperar.
E são 5 anos. E vão vir os 10, vão vir os 15, vão vir os 30, vão vir os 60, vão vir o tempo que Deus permitir que eu brilhe nesse mundo. Chega de se esconder. Saia do lugar. Você é maior do que você imagina. Só que o seu medo está te paralisando. A sua mente te joga para a zona de conforto. O seu grupo de amigos te amam. Só que eles têm medo que você brilhe mais. Porque eles são egoístas. Porque você não brilha mais que ninguém, nós somos todos iguais. E quando o propósito se une, potencializa. Quando pessoas de propósito se unem, cresce mais. Às vezes as pessoas se afastam e você se pergunta por que a pessoa se afastou. Fique em paz, é Deus tirando. Porque Ele tem um propósito e esse propósito é claro. Enquanto a pessoa está do seu lado, aprenda. Aprenda na dor ou na vitória, mas aprenda. E quando elas forem, deixam elas ir, porque elas precisam voar. E muitas vezes você está pedindo para Deus muitas coisas. E quando Ele te dá, você reclama. Porque você não sabe o seu propósito, não está claro, você não avança, você não se conecta, você não compartilha. Você tem a sua meta única e olha para o seu próprio umbigo. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Caridade não leva ninguém às alturas. Existem milhares de pessoas nesse momento que estão fazendo diversas coisas e elas não estão correlacionadas a dinheiro. Então você pode muito bem trabalhar e muito bem transbordar também. Porque você tem que pensar, o mundo é grande para aqueles que querem crescer. O mundo é grande para aqueles que se desafiam. E a minha live, de sempre que eu vou estar aqui falando no meu perfil, independente se você gosta ou não, entenda. Quando você entra na rede social ou na casa de alguém, você tem que respeitar o que aquela pessoa diz. Quando você desrespeita o que aquela pessoa diz, é porque você não tem coragem de fazer o que aquela pessoa está fazendo. E se não te interessa, vaza. Vaza. É isso mesmo. Porque talvez você esteja se escondendo na própria mentira da sua vida. E a vida não precisa ser perfeita. Ela precisa ser vivida. Será que realmente você tem liberdade? Quando você não dá a cara e se esconde, tem muita coisa escondida atrás de você que você não quer que as pessoas vejam. Você não quer que as pessoas vejam que você erra. E quando você admite que você erra e que você está buscando a melhorar, você ajuda a transbordar na vida de outras pessoas. Se você não erra e se você não ajuda, se você acha que é único, você está morto e você não sabe. É isso mesmo. Você está morto e você não sabe. Você está cheio de amargura, doenças, a sua mente está te deixando cada vez mais para baixo e você não está fazendo nada para mudar. Nada. Quando você deixa o outro falar de você e aquilo te afeta, é porque você permitiu. Você tá no controle nesse momento. Vai ter os dias que você não vai querer fazer alguma coisa, mas se aquilo faz sentido para você e é ético e é moral, uma hora vai fazer sentido. Agora, se aquilo não é ético e não é moral, fuja. Fuja, porque provavelmente essa pessoa, ela é uma pura casca vazia. Ela não tem nada por dentro. Ela só olha pro umbigo dela. E cuidado. Muitas vezes você tá aí brigando para sentar na mesa de uma pessoa que Deus não quer que você sente. Porque essa pessoa não merece você do lado dela. Porque ela pode roubar sua energia. Ela pode roubar o seu sonho. Porque você não tá preparado para bater de frente. Você precisa saber o que você quer. Você precisa ter um propósito. Eu não sou a favor e não sou contra a CLT. Eu sou a favor da liberdade. Aquilo que você é livre para fazer e aquilo que você levanta e faz com amor. Tem que ter brilho. Quando eu estava no mercado tradicional, nos últimos
alguns meses eu não acordava no horário. Muitas vezes a van, que era do transporte, me esperava atrasada sempre para ir trabalhar. E eu ficava com aquele sentimento, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Aí eu entendi que eu precisava entender que aquilo que foi bom para mim durante quase 15 anos na minha vida precisava ser bom para outra pessoa. Então eu precisava mudar o meu ciclo. E é uma coisa diferente da ingratidão. Eu sou grata ao meu passado, mas o meu futuro e o meu presente, ele é muito maior. Então, para você ir para um próximo nível, você precisa ser grato, entender que aquilo passou e não olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai querer voltar para a zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é atraente. Ela é muito bonita. Ela vem cheia de cores, ela vem cheia de oportunidades. Só que ela vai atrapalhar o seu futuro. Se você não decidir hoje o que você quer fazer. A liberdade, ela começa em você decidir primeiro o seu propósito. Quantas pessoas já passaram nessa vida e não sabem qual é o propósito dela? Já parou para pensar qual é o seu propósito? O porquê você veio? Veio só para trabalhar? Para ir para o trabalho, para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa? E não transbordar, isso não é propósito. Ah, eu vou esperar ganhar milhões para mim poder fazer algo. Viu? Isso não é propósito. O propósito, ele tem que te dar brilho de transbordar para outras pessoas, de compartilhar com outras pessoas, de sair do lugar. Ele tem que te mover mesmo quando o seu corpo está doído, quando o seu corpo está surrado, ok? E a dica é, hoje, nas redes sociais, você segue muitas pessoas que ela não está transbordando na sua vida. E você tem que deixar de seguir essas pessoas, sim. Porque seguir é aquele que vai trazer transbordo na sua vida. Se essa pessoa não te traz transbordo de crescimento em alguma área da sua vida, ela está ali para ser um número. E um número não faz diferença, porque você também não vai transbordar. Se conecte com pessoas diferentes. Se conecte. Queira que as pessoas saibam que você tá aí. Escreva nos comentários quando você estiver participando. Pergunte quando a pessoa falar para você, te der a oportunidade de você perguntar. Mas seja uma pessoa diferente. Saia de trás do escuro e venha para a luz. Essa é a mensagem de hoje. Eu tomei a liberdade mesmo. Eu já estava há muito tempo querendo fazer várias coisas, mas eu precisava me resolver como pessoa, a curar algumas coisas. E eu entendi que eu não ia ter a cura total se eu não começasse a fazer as ações. Então você não precisa estar num ambiente bom, ser o melhor, ter tudo do melhor para poder compartilhar e transbordar. Você apenas precisa transbordar. E para isso, aprenda a falar não. Pare de se vender por coisas que não te dão brilho. Pare de se vender por coisas que não te dão brilho, ok? E a nossa missão é transbordar. E eu tenho certeza que, eu não sei, hoje eu não prestei muita atenção em quem entrou aqui, mas quem entrou já saiu, quem entrou e ficou para evoluir, para crescer. Porque dói quando você não quer ouvir. Dói quando você não participa daquilo que mexe com você, porque você quer perder tempo com coisas que não vão te fazer crescer. Quantas vezes você deixou de participar de um treinamento para poder estar numa festa? Deixa eu te lembrar, você pode estar numa festa, mas você precisa ter a sua agenda, porque se você não tem a sua agenda, você está na agenda de alguém. E deixa eu te falar, a agenda dessa pessoa é pro propósito dela, não é pro seu. Então você tem que ter um propósito. Você tem que saber com quem você vai se conectar, aonde você vai estar, porque você tem a liberdade. Mas às vezes a liberdade na rebeldia pode te trazer consequências. Então, se conecte com pessoas
Entenda que você não sabe tudo e que a gente vai crescer junto. Bom, eu vou agora encerrar nossa live. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns para você que ficou até o fim, ok? Olha só, vou ver aqui a mensagem, vou ver quem que tá online aqui comigo. O Jorge, o Robinho, nosso amigo, show. Meu esposo querido Renan. Se você não tem agenda, você está na agenda de alguém, é isso mesmo. Vamos transbordar na vida dessas pessoas, trazer luz na escuridão, não é verdade? Quantas pessoas não estão saindo de casa nessa pandemia? Estão se escondendo, estão ficando doentes, estão criando patologias, estão ficando doentes, não estão saindo, não estão se comunicando, estão brigando dentro de casa, está pensando na escassez num mundo tão próspero. Durante essa pandemia não teve um dia que o sol se pôs. Olha só, que você respirou, que você pôde olhar, que você pôde se cuidar, que você pôde ver que a pessoa importante para você é você. Primeiro, acorde, faça as coisas que você goste, cuide de você e com certeza durante o dia muitas coisas vão acontecer, sejam elas boas ou ruins, mas se você tiver com a mente forte, preparada, você vai entender que as coisas ruins são necessárias para tirar você da zona do conforto, são necessárias para fazer você evoluir. E para mim não é confortável estar aqui fazendo ao vivo, não é confortável, porque dói, porque você tem que se expor, porque você tem que falar, você tem que mostrar, é uma nova forma da gente comunicar hoje, porque as pessoas estão com o celular na mão a todo momento. E se você não está na frente das pessoas através daquilo que ela tem mais acesso hoje, você vai deixar de transbordar na vida dessas pessoas. Entenda, transborde que as coisas vão acontecer na sua vida. Vai acontecer. Existem duas coisas que a gente fala muito com as pessoas que têm conexão com a gente. Ou você é consumidor ou você é produtor. Por muito tempo eu fui consumidora e a partir de agora eu vou ser produtora. Queira você ou não me ouvir, eu vou estar aqui porque eu tenho um propósito. E esse propósito é poder ajudar e alcançar o maior número de pessoas. E para isso acontecer, eu não faço isso sozinha. Eu preciso que você compartilhe e eu quero que você comente. Eu vou deixar gravado aqui essa live no meu perfil e eu quero que você comente o que você quer transbordar na vida das pessoas, o que você colocou no seu quadro de sonhos para realizar em curto prazo que você não realizou por medo, porque você é capaz de realizar tudo aquilo que você deseja, seja ele ruim ou bom, porque você tem o poder de sim avançar. Avance pro positivo, ok? Transborde coisas boas na cabeça das pessoas. Pare de ser ferramenta de destruição de lares. Pare de ser ferramenta de destruições de sonhos. Se você não sonha, vaza, porque aqui vai ficar os fortes e aqui vai crescer muita gente, porque tudo que eu sei, eu vou transbordar para que eu cresça e você cresça e um dia a gente vai se encontrar, independente da gente se conhecer ou não. Eu tenho certeza que um dia, se eu encontrar você que transbordou na minha vida, eu vou ser eternamente grato porque você transborda na minha vida. E é assim que eu quero transbordar na vida de vocês. Para que eu viesse aqui fazer esse ao vivo, eu venho assistindo, eu venho consumindo, eu venho estudando, eu venho me melhorando e eu não venho apontando as pessoas, e sim para mim. Eu tive que fazer uma autoanálise. Eu precisei saber quem é a Cíntia. A Cíntia precisa sonhar mais, a Cíntia precisa sair mais do lugar e parar de pensar no que os outros vão dizer. Então, se não gostou, vaza, aqui não é seu lugar, ok? Se gostou, compartilha, comenta aqui que eu quero saber o que você vai realizar,
da onde você vai sair agora e para que lugar você vai. Não precisa ir longe, mas tem coisas que você não realizou que você pode realizar. E quando você declara e compartilha, as coisas vão acontecer. Então comente aqui o que você ainda quer realizar esse mês de setembro, que é o mês da liberdade. Gente, uma ótima tarde para vocês. Um beijo e a gente vai se encontrar sempre aqui, porque nós somos livres e aqui vai ser um canal de comportamento. Não vai ter padrão, a gente vai falar daquilo que precisa ser falado. Se doeu, doeu. Se não doeu, vai doer, porque precisa doer para poder crescer. Um beijo, gente!